Foi em uma noite de tempestade que tudo começou. Eu estava em casa, sentado à mesa da cozinha, tentando ignorar o eco do vento lá fora. Meu filho, Lucas, estava jogando videogame, o barulho dos tiros na tela preenchia o silêncio, mas eu não conseguia me concentrar. Aquele dia havia sido estranho, como se uma sombra estivesse se arrastando por toda a casa. Por volta da meia-noite, ouvi um grito. Era um grito agudo e penetrante que parecia cortar a noite como uma faca. A princípio, pensei que era apenas o jogo de Lucas, mas quando olhei para ele, vi que estava parado, os olhos arregalados, a expressão de puro terror. Pai, alguém está na porta, ele sussurrou, tremendo. Fui até a porta da frente, ao olhar pela pequena janela, não vi nada além da escuridão. Apenas chuva, batendo contra o vidro como dedos desesperados. Decidi abrir a porta, mas quando a empurrei, um frio intenso envolveu meu corpo. Algo me dizia para não sair, mas a curiosidade e a preocupação com meu filho me empurraram para fora. Assim que pisei no pátio, algo se moveu rapidamente na escuridão. Era uma sombra, uma forma indistinta que parecia flutuar. Fui tomado por um impulso, chamando por ela, esperando que fosse uma pessoa perdida. Mas, ao invés de uma resposta, o silêncio foi quebrado por um sussurro: ajude-me, ela não fecha a maldita boca. Tentei entender, mas as palavras não faziam sentido. Olhei para trás e vi Lucas na porta, seu rosto pálido e cheio de medo. O sussurro se intensificou, quase ensurdecedor, e algo começou a surgir da escuridão. Era uma mulher, seu corpo contorcido, com cabelos desgrenhados que cobriam seu rosto. Mas o que realmente me aterrorizou foram os lábios dela, abertos em um sorriso grotesco e largo, sem fim. Ela se aproximou lentamente, o sorriso se alargando a cada passo, revelando dentes afiados como facas. Sua boca não parecia fechar, como se um terror eterno a mantivesse presa naquele estado. Ajude-me, eu não posso fechá-la, ela repetia, a voz se arrastando como um eco na escuridão. Senti o medo me invadir. O que significava aquilo? Eu queria correr, mas algo me mantinha parado. Quando ela estendeu a mão, as unhas eram longas e pontudas, como se fossem garras. O olhar dela era vazio, mas havia uma súplica por trás daquela expressão, uma necessidade de ajuda que me deixou paralisado. Com um movimento repentino, ela se lançou em minha direção, e eu finalmente consegui me mover. Corri de volta para dentro, trancando a porta atrás de mim. Ouvi o sussurro se intensificando, e logo percebi que Lucas estava na sala, pálido e ofegante. Ele também ouviu. O que foi, pai? O que aconteceu? Tentei explicar, mas as palavras falhavam. A mulher estava lá fora, e de alguma forma, sentia que ela não ia desistir. O sussurro se transformou em gritos, e eu sabia que não poderia deixá-la entrar. Olhei pela janela e vi a silhueta dela parada na chuva, a boca aberta em um grito silencioso, e os olhos refletindo uma dor eterna. Ela não vai parar, disse Lucas, e naquele momento, compreendi que não se tratava apenas de uma mulher assombrada. Ela estava presa em um ciclo de sofrimento, e sua única missão parecia ser trazer outras pessoas para compartilhar sua maldição. Então, a casa começou a tremer. As paredes vibravam com os ecos de seus gritos. Ajude-me, ela não fecha a maldita boca. A porta começou a render, como se algo tentasse forçar a entrada. A realidade se distorcia ao meu redor, e a atmosfera pesava como um fardo. Senti uma onda de desespero. Precisamos fazer algo, murmurei para Lucas, mas já era tarde demais. Com um último grito ensurdecedor, a porta se abriu com um estrondo, e a mulher se lançou sobre nós, o sorriso ainda mais largo, enquanto os gritos pareciam invadir a casa. E assim, sem conseguir escapar, vi a verdade. O que ela desejava não era apenas companhia, mas que a dor que carregava fosse compartilhada. Com um último olhar para meu filho, percebi que não havia mais como voltar atrás. O que começou como uma tempestade de verão se transformou em um pesadelo sem fim, onde a boca dela nunca fechou e os gritos ecoaram eternamente em nossas almas. A cidade estava mergulhada em uma noite densa e silenciosa. O nevoeiro envolvia as ruas como um manto sombrio, e apenas os faróis das casas iluminavam o caminho.
Ouvia-se sussurros nas esquinas, rumores sobre a antiga igreja no fim da rua, conhecida como a Igreja do Diabo. Diziam que quem a visitasse nunca mais seria o mesmo. Curioso e intrigado, resolvi investigar. Quando cheguei à igreja, o lugar parecia abandonado, mas havia uma aura estranha ao redor. As janelas eram altas e estreitas, como olhos observadores, e a porta, embora desgastada, estava entreaberta, como se me convidasse a entrar. Um frio gélido percorreu minha espinha, mas minha curiosidade foi mais forte. Dentro, a escuridão era quase palpável. As velas, embora acesas, não iluminavam muito, suas chamas dançavam como se estivessem em uma dança macabra. O altar estava coberto de poeira, mas uma sensação de que algo estava prestes a acontecer me envolveu. No centro, havia um livro antigo, suas páginas amareladas e rasgadas, intocáveis por décadas. Sem pensar, aproximei-me e abri o livro. As palavras pareciam vibrar sob meus dedos, e uma onda de energia percorreu meu corpo. Naquele momento, percebi que não estava sozinho. Sussurros ecoaram ao meu redor, um coro de vozes que se misturavam em uma melodia envolvente. Fui tomado por uma sensação de poder, de conexão com algo além da compreensão humana. Mas, em meio à excitação, uma voz se destacou. Você não deveria estar aqui. Era profunda e ressoava nas paredes, fazendo o chão tremer. Meus instintos gritaram para eu sair, mas uma força invisível me prendeu no lugar. A atmosfera tornou-se densa, e a temperatura caiu drasticamente. Quem está aí? Perguntei, a voz tremendo. A resposta veio em forma de risada, uma risada baixa e cruel que reverberava como um eco de pesadelos. A figura de uma sombra começou a se formar na penumbra. Era indistinta, mas seus olhos brilhavam como chamas. Você busca poder, jovem? A igreja oferece muito, mas o preço é alto. Eu queria correr, mas a curiosidade me impediu. O que você quer de mim? Desafiei, mesmo sabendo que estava jogando com forças além da minha compreensão. Apenas sua alma, a sombra respondeu, seu sorriso se alargando. Mas não se preocupe, eu não sou tão cruel. Posso lhe dar o que deseja, se você se atrever a sacrificar algo precioso. O medo tomou conta de mim. O que eu tinha que sacrificar? Minhas ambições, meus sonhos? Mas, antes que eu pudesse pensar em uma resposta, uma visão se formou diante de mim, de meus amigos, minha família, todos os que amava. Não. Eu não posso, gritei, e foi então que percebi a verdade. A igreja não oferecia poder, ela queria me consumir. Eu não era o primeiro a ser atraído por suas promessas. Com um último esforço, fechei o livro e comecei a recuar. Mas as sombras começaram a se agitar, como se estivessem acordando. Você não pode escapar assim, a voz ecoou, e as chamas das velas se intensificaram, quase queimando a minha pele. Todos que vêm aqui devem pagar o preço. A sensação de desespero me tomou. Com o coração acelerado, joguei o livro em direção ao altar, e o impacto fez um estrondo ensurdecedor. O chão tremeu, e as paredes da igreja começaram a se fechar. As sombras gritaram, e a sombra principal se contorceu, sua forma distorcendo e se desfazendo. Corri em direção à porta, passando pela escuridão. O vento uivava lá fora, como se estivesse me chamando. Finalmente, consegui sair da igreja, e o nevoeiro envolveu meu corpo. Olhei para trás e vi a igreja pulsando com uma energia sinistra. O sussurro ficou mais fraco, mas as vozes ainda ecoavam em minha mente. Ele visitou a igreja do diabo, mas saiu diferente, pensei enquanto me afastava, o coração acelerado. A experiência me deixou uma marca indelével, uma lembrança do que quase perdi. O poder que busquei era ilusório, a verdadeira força estava em deixar as tentações para trás. Agora, todas as noites, antes de dormir, ouço as vozes da igreja, mas sei que sou livre, pelo menos por enquanto. Aprendi que algumas portas não devem ser abertas, e algumas igrejas não são feitas para serem visitadas. Sempre fui cético. Nunca acreditei em nada além do que podia ver ou tocar. Mas isso mudou no dia em que sofri um acidente e morri.
Lembro claramente de dirigir à noite, voltando do trabalho. Estava chovendo forte, a estrada mal iluminada, e eu distraído. O próximo instante foi um borrão. O caminhão surgiu do nada, e o impacto foi brutal. Minha cabeça bateu no volante, e tudo ficou escuro. Mas eu não permaneci no escuro. Quando abri os olhos, estava de pé ao lado do meu carro destroçado, vendo meu próprio corpo preso nos destroços. Aquilo era impossível. Eu estava morto, mas consciente. E, pior, podia sentir tudo ao meu redor de maneira diferente. O mundo não era mais o mesmo. Havia uma camada que eu nunca percebi antes, como um véu que foi rasgado. Foi quando vi eles. Havia figuras ao redor do meu carro. Não eram pessoas, mas também não eram apenas sombras. Estavam ali, flutuando, observando. Suas formas eram distorcidas, longas, como se estivessem sempre se esticando e mudando. E havia tantos olhos. Olhos por todos os lados, encarando-me, como se soubessem algo que eu não sabia. Eu deveria ter sentido medo, mas não conseguia. Estava anestesiado, como se algo me mantivesse ali, me forçando a assistir. As figuras se moviam lentamente ao redor do meu corpo, tocando-o de forma ritualística, como se estivessem preparando-o para algo. E, então, uma delas se virou diretamente para mim. "Você enxerga?", a figura sussurrou. A voz dela era como um vento gélido soprando diretamente em minha alma. Eu não sabia o que aquilo significava. Tentei falar, mas minha voz não saía. Meu corpo estava inerte, mas minha mente estava presa naquele lugar, vendo o que ninguém deveria ver. As figuras continuaram seu trabalho, e, pouco a pouco, senti algo mudar em mim. Não estava apenas morto, se estava começando a ser arrastado para onde elas estavam. Não era céu, nem inferno, mas algo ia além. Era um lugar vazio, sem tempo ou direção, onde aqueles seres reinavam. De repente, uma das figuras colocou a mão em meu peito, e uma onda de gelo atravessou meu ser. Comecei a sentir o que era ser arrancado da realidade. Era um puxão forte, implacável, que me afastava do mundo que eu conhecia. A dor foi indescritível. Cada parte de mim gritava para parar, mas nada adiantava. Eu sabia que estava à beira de algo terrível, algo que ninguém poderia entender. Foi então que tudo mudou. Um lampejo de luz atravessou a escuridão, e, de repente, eu estava de volta. Acordei em um hospital, com médicos ao meu redor. Meu corpo estava coberto de tubos, e os monitores piscavam freneticamente. Eu havia voltado à vida, mas o que eu tinha visto, o que eu enxerguei, nunca me abandonou. Desde aquele dia, algo em mim mudou. Eu consigo ver coisas que ninguém mais consegue. Quando passo perto de um acidente, posso ver as mesmas figuras observando, esperando, preparando aqueles que morreram. Quando alguém está prestes a falecer, eu sinto a presença delas se aproximando. Elas nunca se vão. Estão sempre ali, à espera, observando. O mais assustador, porém, é saber que, um dia, elas voltarão para mim. E, da próxima vez, não haverá retorno. Agora, eu vejo o que acontece depois da morte e preferia nunca ter descoberto.